Isaías, capítulo de número 38. Que tem por título A Doença de Ezequias e Sua Cura Maravilhosa. Amém? Podemos? Diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o rei Ezequias foi um dos reis que teve grande importância na Bíblia Sagrada. Ele sucedeu, ele veio após de Davi, ele veio após de Salomão. E o rei Ezequias, ele teve um papel interessante. Se não me falha a memória, Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. E quando Ezequias ele assume o reinado, uma das primeiras coisas que Ezequias ele faz, ele começa a destruir os templos e os altares que haviam sido edificados para outros deuses da província de Judá. Aqueles mesmos altares que Salomão, quando ele se corrompe, próximo ao fim da sua vida, altares que Salomão ele havia levantado para outros deuses, Ezequias, quando ele assume o reino de Judá, aos 25 anos de idade, ele destrói tudo, fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor. E aqui Ezequias começa a sua trajetória, uma trajetória andando no caminho reto, perante, aleluia, a presença de Deus. Mas em um determinado tempo, em uma determinada hora, data, Ezequias, ele já não era mais o mesmo. Ezequias já não fazia aquilo que agradava ao nosso Deus. Nós vemos que o próprio Ezequias, ele confessa com os seus lábios, no versículo 3, quando ele diz: Ah, Senhor. Glória a Deus. No versículo 3, quando ele diz: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aqui o próprio Ezequias reconhece que ele mesmo havia mudado. Aqui Ezequias reconhece que ele já não tinha mais o mesmo vigor na presença de Deus que outrora ele tinha. Ezequias ele reconheceu, talvez, que ele já não adorava a Deus da mesma forma que ele adorava. Ezequias reconhece que agora ele já não faz mais aquilo que Deus queria que ele fizesse. Muitas pessoas hoje em dia
começam na caminhada no Evangelho muito bem. Muitas pessoas, quando iniciam a sua carreira, vamos dizer assim, quando aceita Jesus e começa a sua caminhada, essas pessoas têm muito vigor, têm muita força. É como dizem por aí, apalpa toda a obra. Está visitando tudo que é igreja, está presente em todos os cultos, está falando do amor de Deus para o próximo. Glória a Deus. Mas tem muitos irmãos que é engraçado, crente, quanto mais velho vai ficando, mais cara de pau ele vai se tornando. Porque eu acredito e eu vejo muitos casos assim, quanto mais tempo o crente ele tem de caminhada, alguns, não todos, ele já acha que ele não precisa orar, ele já acha que não precisa jejuar. Afinal de contas, ele tem 20 anos na presença de Deus. Afinal de contas, ele tem 30 anos. Afinal de contas, ele é obreiro, ele é diácono, ele é presbítero. Ele toca no ministério de louvor. E ele já não anda mais conforme o Senhor ele quer que nós andemos. Pode passar o tempo que for na nossa vida, nós não podemos mudar. Esse Ezequias, a qual nós lemos, é o mesmo Ezequias que no capítulo 36 e no capítulo 37, nós vemos um homem fervoroso na oração. O que acontecia naquela época? O Império Assírio, o país da Síria, o reino da Síria, a Síria, era um reino que estava conquistando muitas terras. E existia um rei chamado Senaqueribe, o rei da Síria, a qual já tinha avisado a Ezequias que iria tomar a província, a cidade de Judá. E como eu já falei aqui anteriormente, as tribos de Israel foram divididas em reinos. Ficou 10 tribos para um lado e ficou Judá para outro, se unificou. Então Judá era uma cidade fraca, uma cidade onde não tinha condições de enfrentar o reino assírio. Foi então que nesse momento Ezequias, ele diante da adversidade, ele começa a orar pedindo livramento a Deus. Mas antes disso, o rei Senaqueribe, ele mandava cartas de afronta, ele mandava mensagens de afronta para Ezequias, falando, olha o que ele falava. Ele falava não só para Ezequias, mas para o povo. Ele falava assim para o povo: ó, se Ezequias disser que o Deus de vocês vai livrar vocês, é mentira. Porque o reino tal, os deuses tal, não conseguiram livrar. Então nesse momento Senaqueribe não estava afrontando Ezequias, não estava afrontando Judá, não estava afrontando Israel, estava afrontando o próprio Deus vivo. E Ezequias, ao ouvir isso, seus servos ao ouvir isso, calaram-se. Ezequias ficou quieto. Porque, irmão, é diante da afronta que nós devemos nos calar. É diante da afronta que nós devemos, como dizem por aí, ficar na nossa e esperar e deixar o nosso Deus trabalhar. Se em meia afronta você quiser se levantar, você vai se machucar feio. Se no meio da afronta você querer debater, você irá se quebrar. Mas se no meio da afronta você deixar o Deus vivo trabalhar em teu favor, nada vai te acontecer. Ainda que a Síria, Senaqueribe, qualquer reino vizinho, qualquer daqueles que se declararam teus inimigos, falarem que vão fazer e acontecer contigo, se você entregar na mão do Deus de Israel, aleluia, não há afronta alguma que irá te acontecer. Mas o interessante é que Ezequias, ele não foi como muitos, irmãos. Ezequias, hoje em dia o povo é assim, bota na mão de Deus, senta e cruza a perna. Não.
Ezequias sabia que Deus ia pelejar em seu propósito. Ezequias sabia que Deus ia batalhar em seu favor. Mas Ezequias não ficou sentado no seu quarto. Ezequias não ficou olhando para a televisão em frente ao computador, não. Diz a Bíblia que Ezequias, irmão, ele se veste de saco. E Ezequias, ele começa a orar, pedindo livramento a Deus. Ezequias, aleluia, começa a se humilhar perante a face de Deus. Se eu perguntar aqui, irmão, quantos querem receber o livramento e a vitória da parte de Deus? Eu acredito que todo mundo irá levantar a mão. Se eu perguntar numa igreja que for, quem quer receber o livramento e quer receber o favor de Deus, toda a igreja vai levantar a mão. Aleluia. Mas se eu perguntar quem quer pagar o preço em oração, em jejum, se humilhando diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Todos também vão levantar a mão, mas nem todos irão ter a coragem de fazer isso. Deus manda te dizer, aleluia, que é para você ter coragem em orar, que é para você ter coragem em jejuar, que é para você ter coragem em se humilhar perante a mão de Deus. Aleluia, porque diz a Bíblia que aquele que se humilhar debaixo das mãos potentes de Deus, no tempo certo ele livrará. E foi assim que aconteceu. Ezequias, ele era humano, irmão. Ele teve e recebeu o livramento, que quando o povo ele foi invadir, aleluia, a província de Judá, a Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo e matou 185.000 soldados. Mas Deus só trabalhou em favor de Ezequias porque houve humilhação, porque houve pranto, porque houve jejum, busca. Se isso já não faz parte mais da nossa vida, pode ter certeza que a nossa vida ficará na mesmice. Se a nossa vida já não tem, se eu e você já não temos mais um relacionamento com Deus como outrora nós tivemos, pode ter certeza que vai vir gripe, vai te pegar, vai te impedir de vir para a casa de Deus, que vão vir palavras ao encontro do seu coração. Isso vai te entristecer de tal maneira que você vai deixar de vir para a igreja. E é isso que o diabo quer, irmão. Aleluia, que por qualquer coisa você deixe de vir na igreja. Aleluia, mas não pode ser afronta, não pode ser enfermidade que vai te afastar da presença de Deus. Aleluia, não pode ser isso que vai te impedir de vir buscar a face de Deus. Aleluia, Ezequias teve a sua vitória, mas ele pagou o preço. E quando nós chegamos, voltando ao capítulo 38, a Bíblia diz que naqueles dias Ezequias tinha uma doença terrível, mortal, a qual a palavra de Deus veio a Isaías. E Deus manda Isaías e até Ezequias entregar uma mensagem para ele. E quando Ezequias estava já naquele momento doente, sofrendo, imagina só, ele era rei. Quando ele viu Isaías entrar, talvez a sua expectativa fosse receber uma palavra, receber uma oração para que ele viesse a receber a cura. Mas entenda bem, quando Isaías chega para ele e fala: Ezequias, coloca em ordem a tua casa, ou então tu morrerás e não viverás. Foi uma palavra que deve ter ido de encontro a Ezequias e deve ter deixado ele de uma tal forma, essa palavra deixou ele de uma tal forma, a qual ele botou a mão na sua consciência e analisou tudo o que ele estava
interessante, irmão, que Isaías era profeta mesmo. Porque precisa ser profeta para falar a verdade para um rei. Tem que ser profeta para falar a verdade, aleluia, para essas pessoas que detêm poder financeiro, poder que seja. Isaías foi um profeta, irmão. Aleluia. E sabe por que Ezequias ele não recebeu uma palavra de bênção? Muito simples. Porque Deus ele não dá a palavra de bênção para quem está todo errado na presença dele. Se você está vivendo de uma maneira que Deus não se agrada, e alguém chegou para você e falou que Deus é contigo, aleluia, pode ter certeza que esse homem e essa mulher é falso profeta, porque Deus não passa a mão, aleluia, na cabeça de crente 171 que quer viver no pecado. Deus ele não vai passar a mão na cabeça do crente que não quer nada com ele, aleluia. Deus não vai trabalhar em favor do crente que está vivendo no adultério, na fornicação, na mentira, no roubo. Deus não faz isso. Deus ele só tem palavra de bênção para aquele que é fiel. Deus só tem palavra, aleluia, de promessa para aquele que é fiel. Olha a promessa: eis que veio sem demora, guarde que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Essa coroa só é para quem é fiel. Quem está na mentira, quem está no mercado, aleluia, não vai receber uma palavra dessa, mas tem que receber como Isaías falou: coloca a casa em ordem, senão vai morrer. Pois afinal de contas, irmão, o salário do pecado ele é morte. E o que nós vemos mais por aí é isso. Muitas das vezes nós sabemos que aquela pessoa está errada, nós não falamos nada, somos educados. Aí vem aquele profeta de Araque, marchando igual eles marcham, dizem que é macho. Eis que Deus é contigo, Deus tem se agradado da tua caminhada, tem nada. Falso profeta que fala aquilo que o povo quer ouvir. Todas as vezes que eu pregar, irmão, que você achar, poxa, o presbítero pregou uma palavra dura, porque eu sou profeta, irmão. Aleluia. O dia que eu começar a pregar aquilo que você quer ouvir, mesmo você estando errado, aleluia, pode me desacreditar no ministério, que o meu ministério acabou. Porque eu não vou, aleluia, querer massagear o teu ego. Profeta que é profeta não massageia o ego de ninguém. Se está errado, vai ouvir a correção de Deus. Se está no pecado, vai ouvir a correção de Deus. Porque profeta que é profeta fala o que Deus manda. Nenhum dos profetas da antiguidade, nenhum, entenda bem, foi levantado e pregou bênção para o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel só vivia no erro. O povo de Israel só vivia na idolatria. O povo de Israel só vivia na murmuração. É por isso que só ouvia cajado na cabeça. Se você está andando por aí, visitando e ouvindo muito cajado, é porque Deus ele quer falar contigo. Deus ele está te orientando a colocar a tua casa em ordem. Muitas das vezes, quando Deus quer falar comigo, eu vou em tal lugar, o texto é diferente, mas a palavra é a mesma. Eu vou lá, o texto lido é outro, mas o intuito da mensagem é outro. É Deus querendo nos corrigir, irmão. Quando é que nós vamos fazer como Ezequias e reconhecer a palavra de Deus? Quando é que nós vamos fazer como Ezequias, virar o nosso rosto para a parede e reconhecer tudo aquilo que nós temos feito? O que fez a diferença aqui na vida de Ezequias foi o fato dele ter reconhecido os seus erros. Será que você tem a capacidade de reconhecer os seus erros? Será que você é capaz de identificar aquilo que está te afastando de Deus? A Bíblia vai dizer, irmão, em Romanos, que nem a nudez, nem a fome, nem a espada, e nem muitas outras coisas pode nos separar do amor de Deus. Mas existe uma coisa que tem separado os homens
o ser humano de Deus é o pecado. O pecado ele tem criado um abismo entre o ser humano e Deus. Ezequias, aqui nesse momento, Deus não podia trabalhar em favor dele, porque existia um grande abismo entre eles. Ezequias já não fazia mais o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ou seja, havia uma separação. Se tem pecado na minha vida, se tem pecado na tua vida, anota o que eu estou te dizendo. Deus não está contigo e Deus não está comigo. Deus só vai estar comigo e contigo, o Espírito Santo só vai estar comigo e contigo quando nós estivermos purificados de todo pecado. Mas somente um tem o poder, aleluia, de nos purificar de todo pecado. Na epístola de João vai dizer que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia, João deixou escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra que existe um advogado no céu que intercede por mim e por você, é Jesus Cristo justo. Ainda que esteja difícil de vencer o pecado, ainda que esteja difícil, aleluia, de vencer as adversidades, se você se firmar em Jesus o justo, Ele irá te purificar, irá me purificar de todo pecado. Somente Ele tem poder, aleluia, para nos purificar de todo pecado. E quando nós olhamos a história de Ezequias, não é só uma questão de enfermidade, de morte não, pastor. Nós estamos falando de algo muito sério, sabe por quê? Porque se Ezequias morre nesse momento, ele seria lançado no inferno. Então, irmão, viver no pecado é um problema, sim, é. Mas o maior problema é você morrer no pecado. Porque quando a pessoa morre no pecado, o caminho dela é o inferno. Então Ezequias, ele estava colocando a sua salvação em jogo. Tem muita gente no nosso meio colocando a sua salvação em jogo. Jesus pagou um alto preço, a qual não tem sido valorizado. As pessoas já não dão mais importância para a sua salvação. Ezequias, quando ele recebe essa palavra, ele deve ter imaginado o seguinte: caramba, se eu morrer agora, eu serei condenado. Se eu morrer agora, já era para mim. Isso que está faltando na igreja. Infelizmente, a vida do cristão na igreja, ela não está firmada na mensagem da cruz e na promessa de salvação, mas está fundamentada nas bênçãos materiais que dizem que Deus pode dar. Então, hoje em dia, as pessoas, elas vivem de qualquer maneira, porque elas não querem, não são ensinadas que ela tem que ir morar no céu. Por isso que muitas pessoas têm sido conduzidas ao inferno, porque as pessoas já não têm mais o desejo de morar no céu. Irmão, eu duvido alguém que tenha verdadeiramente o desejo no coração de ir morar no céu, viver uma vida contaminada de pecado. Os crentes hoje em dia pecam, porque eles não estão nem aí de ir para o céu. Se você e eu verdadeiramente quisermos morar no céu, não vai ter tentação, não vai ter afronta, não vai ter calúnia, difamação, ou o que seja que vai te fazer pecar. Se você fundamentar a tua fé em ir morar no céu, em ir usufruir das moradas que Jesus prometeu, no capítulo 14 do Evangelho de João, se você
tiver isso no teu coração, Satanás não achará espaço dentro de você para semear o pecado. Agora, se você está na presença de Deus por estar, se você vem na igreja por vir, se você faz coisas que um cristão não deveria fazer, é porque você está pouco se lixando com a sua salvação e está pouco se importando com aquilo que Jesus padeceu por mim e por você na cruz do Calvário. A Bíblia ela diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 3 de capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 9, glória a Deus, está aqui. Nós temos que guardar a característica da igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E o versículo 12, essa é a promessa que Deus tem para nós também. A quem vencer eu farei coluna no meu templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmão, aquele que se permanecer firme, mesmo tendo pouca força, será feita a coluna do templo de Deus, e jamais sairá de lá. Ezequias, quando ele se humilha, naquele mesmo momento o profeta Isaías recebe a palavra de Deus mandando ele voltar. Eu imagino que naquele momento Deus deve ter olhado lá de cima. Esse é o Ezequias que eu queria ver. É um Ezequias arrependido. É um Ezequias que ora. É um Ezequias que se humilha perante a minha presença. É um servo assim que Deus quer olhar lá de cima e ver em mim e você. E nós vamos ver que no mesmo momento foi Isaías sair e Ezequias reconheceu seus erros, orou, clamou. Isaías não tinha nem saído do pátio do palácio. Deus manda, volta Isaías. E vai lá entregar um outro recado para meu servo. Isaías chega, Ezequias, Deus reconheceu o teu arrependimento. E Deus manda te dizer que mais 15 anos serão acrescentados na tua vida. Mas para receber uma bênção tal essa, é necessário se humilhar. Rasgar suas vestes, não é só a roupa não, o seu coração. Prantear e reconhecer o quanto eu e você somos miseráveis na presença de Deus. Porque nós temos que tomar cuidado. Porque pode ser que por causa do nosso pecado nós venhamos a morrer. Eu ouvi uma ilustração que dizia o seguinte, foi uma ilustração não, foi um caso real, para me finalizar. Um homem, ele sempre foi advertido que ele tinha que aceitar Jesus. As pessoas pregavam para ele que ele tinha que aceitar Jesus, que ele tinha que se arrepender, e ele não queria nada. Um belo dia, irmão, ele chega correndo, passa correndo pelo quarteirão, e sai correndo, e chega na porta da igreja, começa a bater, gritando, pastor, pastor, eu quero aceitar Jesus, pastor, eu quero aceitar Jesus. Naquele momento ele recebe um tiro pelas costas. Ou seja, não deu tempo de ele aceitar Jesus. Então é hora de nós nos consertarmos.
porque pode ser que o Senhor, Ele venha e nós passemos desapercebidos, assim como muitos irão passar naquele grande dia. Muitos que estão fazendo pouco caso hoje da palavra de Deus, não irão ter tempo de aceitar Jesus. Então jamais, irmão, coloque a tua casa em jogo. Pode colocar o teu carro em jogo. Em jogo não é jogo de azar, não. Falando em disputa. Se tiver que perder, que perca. Mas nunca coloque a tua salvação em jogo. Porque se você perder a sua salvação é a coisa que você mais tem de importante nessa vida. Não o seu marido, não o seu filho, não o seu carro, não a sua casa, não a sua televisão, não é nada. O que você tem mais de importante é a sua salvação. Não perca ela. Porque como diz a palavra, de que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? E foi isso que Ezequias, ele quis preservar, a sua salvação. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Espero que os irmãos tenham aprendido e recebido a palavra. E assim, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de